E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Bolsa de Valores em Pauta. Vamos aí às nossas principais informações do noticiário. Essa semana que foi muito conturbada, né? Tivemos aí algumas atualizações acerca da Rússia invadindo a Ucrânia e é claro que nós não teríamos como não falar justamente desses conflitos que estão ocorrendo na Rússia. Esse será um dos nossos destaques. Também iremos falar sobre o noticiário corporativo. Tivemos gigantes anunciando os balanços essa semana. Petrobras e Vale divulgaram seus resultados. Vamos falar um pouco dos dividendos que essas empresas também divulgaram. Vamos iniciar então, sejam bem-vindos ao Bolsa de Valores em Pauta novamente. Não esqueça, claro, de já deixar o seu joinha. Então vamos lá, porque nesta semana, no dia 24 de fevereiro, foi um dia marcado, um dia que marca a história mundial, porque a Rússia moveu as suas tropas para a Ucrânia. Vários conflitos que estão cercando a capital da Ucrânia, Kiev, né, o nome da capital, e aí várias cidades foram atacadas. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, pediu para que a população se arme e até mesmo que homens de até 60 anos estão proibidos de sair do país, de deixar o país. Então estamos tendo aí uma fuga em massa dos cidadãos ucranianos. A situação está bem tensa, principalmente para a população ucraniana. Infelizmente, gente, não poderia ser diferente quando nós falamos de guerra e já há registro de mortos e feridos. A Ucrânia contabiliza até o momento 137 mortos, 316 feridos, e a Ucrânia também afirma que mais de 800 soldados russos foram abatidos na invasão, mas essa informação ainda não foi confirmada pela Rússia. A guerra, claro, traz muita preocupação nos aspectos humanitários. Vidas já estão sendo ceifadas, e isso além de impactar economicamente milhares de pessoas. E é aí que nós introduzimos os impactos que já estão sendo vistos no mercado financeiro mundial. Assim que começaram as invasões, as bolsas derreteram, tiveram forte queda, depois teve ali uma recuperação leve, principalmente após o pronunciamento do presidente americano Joe Biden. Nós sempre falamos aqui os setores de destaque da Bolsa de Valores, né? E essa semana, novamente, o cenário de conflito entre os dois países resultou no setor de destaque, que foram as commodities, que tiveram alta, principalmente o petróleo. Vale destacar que a Rússia é uma das grandes potências quando nós estamos falando de petróleo. O país é um dos maiores produtores e exportadores da commodity para o mundo. Só em um dia, a Rússia tem capacidade de produzir mais de 10 milhões de barris de petróleo. Em um cenário de guerra e até mesmo com as sanções impostas por diversos países para a Rússia, a produção de petróleo pode diminuir e encarecer o preço do produto no mundo todo. O barril de petróleo está hoje no valor de $100 e renovou as máximas aí. O aumento pode favorecer as empresas do setor aqui no Brasil, é um setor que é para ficar atento. Já engatando em setores que podem ser impactados pela invasão, aqui no Brasil a preocupação gira em torno da agricultura. Isso porque o maior fornecedor de agrotóxicos no nosso país é a Rússia. Com a intensificação dos conflitos, o valor do produto pode ficar mais caro e isso acaba gerando prejuízos para o produtor e aumento ainda maior dos alimentos aqui no nosso país. E aí vale destacar que essa guerra ela pode aumentar o valor dos produtos, como eu citei ali, alimentos, petróleo. A Rússia também é uma grande exportadora de grãos, milho, soja, então também é algo para ficar de olho, porque isso também tem impacto na inflação, tanto mundial quanto nacional.
E para você que investe, vai aí a dica, é preciso ficar atento a esse cenário, como isso irá desenrolar, como que essa história vai desenrolar. Nós estamos em um período de forte volatilidade na bolsa. Isso porque a todo momento nós estamos recebendo atualizações da situação na Ucrânia, pronunciamentos de autoridades, e tudo isso reflete no mercado financeiro. Só como exemplo, o dólar está caindo, o Ibovespa está seguindo o mesmo rumo e também caminha para fechar em queda essa semana. Então é preciso cuidado, não siga o efeito manada, não saia vendendo e trocando a sua carteira de ações. Se for necessário, tenha cautela, fica de fora, fica só acompanhando aí e reformule as suas estratégias diante da situação atual. E aí vale destacar, galera, que ontem, tanto o Martini, nosso analista aqui do Rende, realizou uma live junto com o parceiro do Rende, Lucas Pena, do canal Tenha Metas aqui do YouTube, para falar justamente sobre o cenário da Rússia e da Ucrânia. Então eles falaram um pouco dos setores que são impactados e deram dicas para vocês investidores, quais são os setores que tem que ficar de olho, quais são os setores que tem que ter cautela, deram algumas dicas. Eu vou estar disponibilizando o link aqui na descrição. E com toda essa tensão acontecendo, vale destacar que alguns dados acabaram sendo ofuscados, mas que, claro, valem a nossa atualização aqui. Um deles é o PIB dos Estados Unidos, que ficou em 7% no quarto trimestre, valor maior que 2,3% registrados no terceiro trimestre. E o outro dado relevante que vale nós destacarmos aqui é a taxa de desemprego do Brasil, que caiu 11%, ou que está em 11%, foi divulgado o valor, que ficou em 11% no quarto trimestre, de 2021. No ano passado, a taxa ficou em 13,2%, isso indica uma tendência de recuperação frente ao ano de 2020. Mas mesmo assim é necessário ficar atento, porque o percentual ainda é o segundo maior da série histórica da pesquisa que é realizada pelo IBGE. Vamos focar agora no cenário nacional, isso porque aqui no Brasil a semana também foi caótica para a Americanas, que ficou 5 dias com o seu site e o site do Submarino fora do ar. Então esses dois ficaram 5 dias com o site fora do ar. E os dois comércios ligados à companhia voltaram ao ar essa semana no dia 23, mas só nesses 5 dias o prejuízo reportado foi de quase 3,5 bilhões de reais. O motivo que foi reportado pela empresa para o site ter ficado fora do ar foi a suspeita de um ataque hacker. A empresa citou em comunicado que suspendeu os servidores por ter identificado um acesso não autorizado, conforme foi citado pela Americanas. Agora vamos passar para a grande aquisição feita pela Redditor, que comprou a Sul América Saúde por 13 bilhões de reais. O setor de saúde foi beneficiado financeiramente pela pandemia da Covid-19. Com a aquisição, a Redditor acelera sua consolidação no setor de saúde. Vamos passar agora para os principais balanços divulgados nessa semana. Inclusive, vale aí ressaltar, pessoal, que algumas das principais também outras empresas que divulgaram, melhor dizendo, os resultados essa semana. Estou deixando aí na tarja, passando algumas dessas notícias também para você ficar bem informado. E as principais nós iremos ressaltar aqui. Vamos começar por Ambev, que registrou um lucro ajustado de 3,8 bilhões de reais no quarto trimestre de 2021. Esse valor representa um aumento de 44% na comparação anual. O balanço veio abaixo do esperado pelo mercado financeiro, portanto decepcionou os economistas, mas mesmo assim as ações da empresa continuaram registrando altas essa semana. Vamos passar agora para falar da gigante do petróleo. A Petrobras soltou o balanço do quarto trimestre do ano passado. O valor veio acima do esperado, acima das expectativas dos economistas, embora o lucro tenha sido menor, 47% menor do que
o ano de 2020, do que o ano de 2020 comparado ali com o quarto trimestre do ano passado, ano retrasado, no caso, né, 2020. O lucro foi de 31,5 bilhões de reais. E agora vamos para outra gigante que também soltou o resultado essa semana, que foi a Vale, que teve lucro de 29,9 bilhões de reais também no quarto trimestre de 2021. O valor representa alta de 242% na comparação anual. E agora vamos falar dos dividendos, porque tanto a Vale quanto a Petrobras divulgaram pagamentos de dividendos. Iniciaremos pela Petrobras, que pagará 37 bilhões de reais para os acionistas que estiverem em posição comprada na data do dia 13 de maio de 2020. O valor cairá na conta do investidor 3 dias depois, isto é, 16 de maio deste ano. Já a Vale distribuirá 18,5 milhões de reais em dividendo. O acionista que quiser receber esse valor deve estar comprado até o dia 8 de março de 2022. O pagamento será realizado no mesmo dia, 16, deixa eu só voltar aqui, 16 do mesmo mês, 16 de março. E é isso, pessoal. Na semana que vem, vale lembrar que a Bolsa de Valores ficará fechada para o Carnaval, retorna quarta-feira a partir das 13 horas. Essas foram as principais informações e, claro, se você chegou até aqui, deixe seu like aí. Se você é novo por aqui e ainda não segue nosso canal, por favor, siga nosso canal também. Já ativa as notificações, clica ali no sininho para receber todas as notificações de conteúdo que nós fazemos aqui no Rende. Pessoal, tenham um bom carnaval, um excelente final de semana e na semana que vem nós estamos de volta. Tchau, tchau!